Salve, rapaziada! Conforme eu tinha prometido, aqui está o compilado das 3 partes desse primeiro arco dessa obra. Já peço que você deixe o like. Se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda. Ativa o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo. E bora lá. A história já começa com o prota entre a vida e a morte, pensando: meu nome é Sung Jin-woo, um caçador de Rank E, o rank mais baixo e mais fraco da guilda de caçadores. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer comigo, droga. A cena corta para a cidade de Seul, com o nosso prota pensando: considerando minha pequena força e regeneração anormal, é uma vergonha até mesmo me chamar de caçador. Claro, eu estou sempre me machucando e tive muitas experiências de vida ou morte. Caçador, um trabalho onde sua vida está sempre em risco. Eu não faço isso por gostar. Chegando em uma área de construção em Seoul, o prota ainda pensando: eu mal posso pagar as contas médicas da minha mãe doente com o que a guilda dos caçadores me paga. Para uma pessoa normal, com nenhum talento em particular, eu não tive outra escolha além de me tornar um caçador. Um cara, que aparentemente vai participar da invasão do portal, tá ali pegando um café até que vê um antigo conhecido que também vai na invasão. Ficam trocando ideia até que um deles vê o nosso prota chegando. Ficando até surpreso, aí o amigo pergunta se aquele garoto é um caçador forte. E o cara já responde: você não o conhece, já que ele começou como caçador, depois que você deu uma pausa. Mas o apelido dele é de o caçador mais fraco do mundo. E já que ele está aqui, significa que a dungeon vai ser bem fraca. Os caras até tentam disfarçar a conversa esculachando o prota, só que ele escutou e ficou só pensando: eu ouvi, seus velhos. Meu, não sei se é azar ou que o prota é um merda mesmo, porque até quando ele foi pedir um café antes da invasão, o atendente fala que acabou, com ele já ficando todo triste, até que alguém já grita o nome dele. Jin-woo, você tá machucado de novo. E ele todo torto vira e pergunta se a senhorita Ju-hee também veio participar da invasão. E ela responde: é óbvio, né, mas esse não é o problema. Com ela perguntando o porquê do seu rosto está machucado de novo. Aí o prota fala: vai saber. Só aconteceu enquanto eu estava caçando. E ela, com uma cara de surpresa, pergunta se é verdade, questionando o que aconteceu de verdade. Depois do prota explicar o que aconteceu com ele por ter se machucado, o pessoal que ia participar da invasão começou a se reunir, com um deles dizendo: pessoal, nós estamos indo para uma boa caçada. E eu, Song Chi-yul, gostaria de ser o líder desse grupo, com ele perguntando se estava tudo bem para eles. Daí a maioria dos caçadores ali já concordam, incluindo o nosso prota, até porque esse cara, de todos que estavam ali, era o mais forte. Depois disso, já corta para o líder puxando o bonde para começar a invasão. E até antes de entrar, um dos caras do começo vira para o prota e fala para ele tomar cuidado e não se machucar, com ele afirmando que vai tomar cuidado, entrando no portal. A cena já corta para dentro da dungeon, com o prota sendo curado, e a Ju-hee perguntando o porquê dele ser tão determinado em trabalhar como caçador. Lutar dessa forma só vai trazer riscos à sua vida. Daí já mostra o prota todo para baixo pedindo desculpas, mas ela continua, dizendo que não está atrás de desculpas, perguntando se ele tem algum motivo para não desistir de ser um caçador. E nisso eles já notam que a raid já está quase no fim, vendo os caçadores lutando contra os monstros, e pensam que pelo menos já está quase acabando. E voltando para a pergunta, o prota já fala que é um caçador apenas por diversão e morreria de tédio se não fizesse isso. Porém, por dentro ele pensa que se falar para ela as razões pessoais, vai fazer ele sentir ainda mais vergonha. Mas ela já dá uma bronca no prota falando que mais 2 dessas pelas diversões, e você vai ser mandado direto para o pós-vida. Aí o prota já dá aquela risada e ela toda brava já fala para ele não rir, senão as feridas vão se abrir, com ele já obedecendo. A cena já muda para o líder do grupo mostrando um núcleo mágico e dizendo que isso é o que se consegue depois de matar um monstro. E ele continua dizendo que até mesmo um núcleo de monstro de rank C vale bastante. E como o nosso prota é do rank E, caçar monstros nesse nível é impossível para ele. O prota, com um núcleo de monstro de rank E nas mãos, começa a pensar que, depois de tanto esforço e sofrimento, ele só conseguiu um único núcleo mágico de rank E. Isso é tão pouco levando em consideração que coloquei minha vida em risco para obtê-lo.
já voltando a ficar triste e todo para baixo. Nessa hora, um dos caçadores do grupo avisa que tem mais uma entrada na dungeon, com todos se aproximando para ver. O líder do grupo fala: "Covil duplo, então parece que isso realmente existe", e já mostra ele lançando uma bola de fogo dentro da caverna para ver o que tem lá dentro. Depois de analisar, o líder do grupo já chama geral e fala: "Pessoal, o portal não fechará se o boss ainda estiver vivo. E como ainda está aberto, quer dizer que o boss está lá dentro. Normalmente, precisamos contatar a guilda e esperar por ordens. Porém, nossos ganhos diminuiriam se outros caçadores tomassem a iniciativa. Então, a melhor solução seria se todos nós entrássemos para eliminar o chefe. E já que pode ser perigoso, o líder propõe deles fazerem uma votação, sem reclamações depois do resultado. Após um tempo, quase todos ali votaram, ficando empatado, faltando só o Prota votar. A cena já corta para ele, que estava pensando que não tem dinheiro suficiente, sendo que em breve vai precisar mandar sua irmã mais nova para a faculdade e pela sua família. Só mais uma vez ele vota a favor da continuação da raid. Cortando para dentro da caverna, com os caçadores conversando, se perguntam: há quanto tempo estão andando? E um deles responde que já tem cerca de 45 minutos. E então eles percebem que eles têm apenas 20 minutos sobrando para matar o boss. O Prota, conversando com a Jill-Hee, pede desculpas para ela, pela raid ter continuado pelo voto dele. E ela já responde, dizendo que está tudo bem, e que ele não precisa se preocupar. Mas para falar a verdade, quando o Prota olha para ela, ela está com uma cara furiosa, dando uma bronca no Prota, porque nessa raid ele quase morreu e ainda quis continuar. Com ela voltando a questionar o porquê de ele ter votado em continuar a raid. E o Prota já começa a pensar que realmente foi graças à senhorita Jill-Hee que ele está vivo, pedindo desculpas novamente para ela. Ela, vendo que ele está arrependido, propõe para ele convidá-la para comer algo após a raid, com o Prota ficando todo sem graça. Mas aí um dos caçadores diz que encontraram o salão do boss, com todos eles surpresos por nunca terem visto um salão com esse tipo de porta antes, achando tudo isso estranho. Com todos os caçadores percebendo que este lugar é perigoso, o líder do grupo toma a frente dizendo não querer voltar de mãos vazias, e que eles podem ser os primeiros a entrar nessa dungeon, dando a opção para os demais de que, se eles quiserem voltar, podem ir, afirmando que, se necessário, vai entrar no salão do boss sozinho. Todos os caçadores começaram a conversar entre si, decidindo seguir o líder do grupo, adentrando no salão do boss. Neste momento, tochas com um fogo azul começaram a se acender, iluminando todo o salão, com os caçadores ficando surpresos e já se separando para vasculhar todo o salão. Os caçadores observam que naquele lugar possuía estátuas bem grandes, com cada uma delas segurando algo diferente, e que ali havia uma estátua muito maior que as outras, com eles se questionando se aquele seria o boss da dungeon. Chegando no centro do salão, o líder do grupo observa que no chão tem uma espécie de círculo mágico, e um dos outros caçadores informa que encontraram algo escrito em uma das estátuas, com todo mundo se aproximando para ver. Todos eles começam a analisar os escritos da estátua e percebem que o salão se chama Templo de Cartanon, possuindo alguns mandamentos escritos, com o primeiro sendo: venere o Senhor; segundo, louve ao Senhor; e terceiro, prove a sua fé. Nessa mesma hora, a senhorita Jill-Hee chama a atenção do Prota e diz que os olhos de uma das estátuas estava se mexendo, com ela olhando para eles, vendo que estavam parados. O Prota não acredita muito nela, mas na mesma hora, ele já começa a ter uma sensação estranha, com tudo ficando quieto e o ar ficando mais frio. E nisso o líder finaliza a leitura das escritas da estátua, vendo que se não seguirem esses mandamentos, nunca retornarão vivos. Nessa mesma hora, a porta do salão se fecha, prendendo todos lá dentro. Os caçadores começam a ficar em dúvida do que fazer, e um deles, que não queria estar ali, diz que está indo embora, desejando boa sorte para todos. Porém, na mesma hora em que ele toca na maçaneta da porta, uma das estátuas arranca sua cabeça com um machado. Todos os caçadores ficaram assustados com a cena, e surpresos que uma estátua se mexeu. O Prota, já apavorado, lembra do que a Jill-Hee disse segundos atrás, se virando e olhando para a maior estátua, que por sua vez estava olhando diretamente para todos eles. Todos os caçadores ainda espantados com o que acabou de acontecer, com o nosso Prota se perguntando
Qual era o rank do cara que tinha acabado de morrer, com ele se questionando se aquela é mesmo uma dungeon de rank D. O Sr. Song quebra o silêncio, dizendo que, se uma das estátuas se mexeu, significa que aquela também irá se mexer, com ele olhando diretamente para a maior estátua sentada em um trono. Nesse momento, já corta para o nosso prota, tendo um flashback, pensando que não é a primeira vez que ele passa por uma situação de vida ou morte. Daí ele lembra que na sua primeira raid ele se separou do grupo. Outra vez, ele foi hospitalizado por ser atacado por um monstro de rank E. E também, ele quase morreu de fome quando ficou preso em uma dungeon. Ele pensa que, como é fraco, não consegue bons itens, então sempre passa por essas situações de vida ou morte. Porém, ele não tem o que fazer a não ser continuar, já que sua mãe e irmã dependem disso. Voltando para dentro do salão, os olhos da imponente estátua de Deus brilharam com uma luz intensa. E o nosso prota, pela sua experiência, e o puro instinto de sobrevivência de um ser vivo, sabia que algo estava chegando. Algo que não poderia ser parado. Então Jin-Woo sentiu o perigo e girou o corpo em um movimento desesperado, gritando e chamando a atenção de todos os caçadores ali, com a sua voz cortando o silêncio, avisando para todos se abaixarem. Nesse mesmo instante, um feixe de luz saiu dos olhos da estátua, e sem hesitar ele se jogou para cima da Ju-Hee, puxando-a para o chão. O lugar onde o Prota estava de pé, um instante antes, foi totalmente destruído pelo ataque da estátua. O Prota, já assustado, pensa que se tivesse demorado um décimo de segundo, já não estaria mais vivo. Alguns dos caçadores não tiveram a mesma sorte, com todos os restantes assustados, perguntando uns aos outros se estão bem. Porém, alguns estão gritando desesperadamente, por todo o ambiente, observando a cena em um puro horror. Os caçadores se recuperando do ocorrido, pensam que se não fosse pelo Prota, eles não teriam sobrevivido. Cortando para o Prota chamando a Ju-Hee, que estava deitada e apavorada no chão. Nessa mesma hora, o líder do grupo avisa para todos não se levantarem e ficarem parados onde estão, com o pensamento de que, se eles se levantarem ou fizerem algum movimento, a estátua vai atacar novamente. Todos concordam com as instruções. O Sr. Song foi até o Prota e, vendo que ele estava tentando chamar a atenção da Ju-Hee, avisa que ela não lida muito bem com o medo, sendo esse o motivo dela participar somente das raids básicas, mesmo ela sendo uma caçadora de rank B. O Sr. Song continua, questionando ao Prota, como ele sabia o que iria acontecer, mas daí ele responde que achou que estava vindo algo perigoso. Porém, nessa mesma hora, o Prota olha para o Sr. Song e percebe que um de seus braços foi arrancado, com o Sr. Song afirmando que ficará bem. O nosso Prota e os sobreviventes do grupo de caçadores estavam encurralados. O templo, silencioso e opressor, guardava seus segredos mortais, e a estátua de Deus observava tudo, com os olhos implacáveis. O terror se espalhava pelo ambiente, corroendo a razão dos caçadores, à medida que percebiam que cada movimento poderia significar a morte. O experiente líder do grupo Song lutava para manter a calma, apesar da dor excruciante em seu braço perdido. Jin-Woo, mesmo sendo apenas um caçador de rank E, demonstrava uma intuição aguçada que o diferenciava dos demais. Ele percebeu que o inimigo não atacava indiscriminadamente. Havia um padrão, regras ocultas, que precisavam ser compreendidas. A tensão aumentou quando um dos caçadores, dominado pelo desespero, decidiu agir por conta própria. Num salto, ele correu em direção à porta, ignorando os avisos do líder. Mas antes que pudesse sequer alcançar seu objetivo, a estátua reagiu. Um feixe de luz devastador cortou o ar, reduzindo o homem a nada, além de um par de pés queimados no chão. O terror nos rostos dos sobreviventes era inegável. Eles estavam à mercê de algo que não poderiam enfrentar diretamente. Jin-Woo, no entanto, não se entregou ao pânico. Pensando que tinha algo que seguravam essas estátuas, para não os matá-los. Percebendo que elas não matam, mesmo tendo o poder para tal, e que elas são diferentes dos monstros, que atacam os caçadores cegamente, na primeira oportunidade. Entendendo que tem uma estátua que ataca quando eles se aproximam da porta
e outra que dispara raios quando você se move, chegando à conclusão de que elas têm um padrão de ataque e que possuem regras naquele lugar, com seus olhos, recaindo sobre a tabuleta com os mandamentos do templo. O Prota questiona ao Sr. Song qual era o primeiro mandamento, e ele respondeu dizendo: Venere o Senhor. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto ele ponderava seu significado, e se aquilo fosse a chave para a sobrevivência. Com uma coragem que poucos possuíam naquele momento, ele decidiu testar sua teoria, começando a se reerguer lentamente. A estátua reagiu de imediato, preparando-se para atacar. No último segundo, Jin Woo se jogou ao chão, escapando por um fio da destruição. Seu coração martelava no peito, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Ele havia compreendido a primeira regra, concluindo que a estátua atacava apenas aqueles que ousavam se levantar acima de certa altura. O primeiro mandamento não era um aviso vazio, mas sim uma orientação, com ele se questionando se haveria mais regras a serem seguidas. O Prota, com uma certeza absoluta, gritou para todos os caçadores se curvarem para essa estátua, com todos ficando incrédulos, questionando o motivo e como poderiam se ajoelhar diante daquela entidade aterrorizante. O medo e a raiva explodiram em protestos, mas o Prota sabia que não havia outra escolha. 6 caçadores já haviam sido massacrados. Se hesitassem mais, todos morreriam. O Sr. Song pergunta para ele se ele descobriu algo, e o Prota afirma que sim, dizendo que a estátua ataca se você passar de certa altura, como se fosse venerá-lo, fazendo jus ao primeiro mandamento do templo. O Sr. Song decidiu confiar no Prota, e foi o primeiro a se ajoelhar. Um a um, os caçadores seguiram o exemplo, com todos eles se curvando para essa estátua de Deus. Porém, o jogo mortal do templo ainda não havia acabado, mas pela primeira vez Jin Woo vislumbrou uma esperança. Eles tinham uma chance de sobreviver, se conseguissem decifrar todas as regras, antes que fosse tarde demais. No instante seguinte, os olhos carmesins da estátua perderam o brilho. O alívio percorreu o grupo, mas durou pouco. A estátua, que antes não emitia nenhuma expressão, começou a sorrir, olhando para todos se curvando diante dele. Todos os caçadores, assustados, não sabiam o que aquilo significava, mas um deles, se levantando, notou que a estátua não estava atacando mais. Entretanto, nesse momento, o chão tremeu, com a estátua erguendo-se do seu trono. Todos os caçadores ficaram assustados novamente. Porém, o Prota se lembrou que o templo possuía suas próprias regras, perguntando qual era o segundo mandamento, porque eles precisavam cumpri-lo, com um dos caçadores dizendo que era louvar o Senhor. Daí, um jovem, crente de que deveriam cantar, iniciou um hino diante da estátua de Deus. No entanto, foi um erro fatal, porque mesmo assim a estátua atacou, o esmagando instantaneamente. Todo mundo ficou espantado depois dessa cena, com o pânico retornando para o salão, e todos os caçadores, correndo em sentido contrário à estátua, que estava de pé diante deles. A estátua continuou seu caminhar, esmagando todos os caçadores que estavam em seu caminho. O Sr. Song orientou a todos a se espalharem por enquanto, porém o Prota olhando para a Ju-Hee, que estava com uma cara toda apavorada e com medo, pensava que não poderia a abandonar, porque pela situação em que ela se encontrava, ela certamente morreria sendo esmagada pela estátua. Um caçador, correndo pela sua vida, pensou que não poderia morrer naquele lugar, com ele se lembrando da sua esposa que estava grávida. E nesse momento, ele parou em um lugar que parecia ser seguro, mas sem perceber, com seu amigo o alertando, gritando para ele se virar, e sem ter tempo de reação, de modo instantâneo, uma das estátuas o cortou, partindo seu corpo em 2. O Prota, perdido em seus pensamentos, começou a analisar sobre o segundo mandamento: louve o Senhor. Sem encontrar uma saída para aquela situação, assimilando a estátua do Senhor a um demônio. O Prota começa a pensar que atrás deles estão as estátuas menores,
sendo como guardiões, e em sua frente está a estátua colossal de Deus. Ele nota que as estátuas guardiãs atacam no momento em que eles chegam perto. Porém, ele também percebe que algumas estátuas guardiãs possuem instrumentos, com ele se perguntando se essa é a chave para o segundo mandamento. Como última alternativa, ele grita para todos correrem em direção às estátuas que estão com instrumentos, notando que talvez a verdade do segundo mandamento não se tratava de cantar, mas de música instrumental. Os caçadores correram, cada um buscando uma estátua com lira, flauta ou harpa. E à medida em que eles chegavam perto dessas estátuas, elas começaram a tocar seus devidos instrumentos, com todos notando que essas estátuas não estavam atacando. O Prota, que estava junto com a Juhi, chegou até uma das estátuas com o instrumento, porém ele notou que ela não estava tocando o instrumento. Ele se questionou o motivo da estátua ficar parada, e na mesma hora pensou que talvez duas pessoas não podem ficar na mesma estátua. Ele se separou da senhorita Juhi, correndo em direção a outra estátua, orientando ela a ficar próxima à estátua, porque ali ela ficaria segura. Porém, enquanto ele estava correndo, a estátua de Deus olhou para ele, começando a segui-lo. O Prota avista a estátua e, em seu pensamento já em desespero, observa que falta poucos passos. Mas nessa mesma hora ele olha para cima e percebe que o pé da estátua de Deus estava sobre ele, com ele se esquivando no último segundo. O Sr. Song grita, avisando o Prota que ele está indo em direção à estátua com um escudo, crente que ela iria atacá-lo. Quando o Prota percebe, o ataque da estátua com o escudo já estava vindo em sua direção. O Prota, após receber o ataque, já todo acabado no chão, começa a se arrastar, murmurando por uma estátua de instrumento. E pensando que naquele exato momento, ele estava se segurando a um fio tão fino, e era isso que o mantinha vivo. Mas parecia que a qualquer momento, ele poderia se romper. Nessa hora, uma estátua começou a cantar perto dele, com ele percebendo que chegou no alcance de uma estátua com um instrumento. Conforme a melodia preenchia o ambiente, a estátua de Deus hesitou, erguendo a cabeça, com um silêncio mortal caindo sobre o salão. Rapaziada, que cena desesperadora essa, hein? Eu que li e estou narrando para vocês. Fiquei nervoso nessa parte. Nem acreditei que o Prota iria conseguir chegar na estátua de instrumento. Achei que o Deus só ia esmagar ele e pronto. Mas a gente sabe que em nenhuma obra o Prota morre assim. Porém, eu confesso, nessa daqui eu achei. Continuando a nossa obrinha. A cena já corta para o salão. E diante do cenário aterrorizante, pelo que tinha acabado de acontecer, o Prota, que perdeu uma de suas pernas, no ataque da estátua de escudo, estava sendo curado pela senhorita Juhi, que correu em sua direção, depois que as estátuas pararam de se mover. Porém, a Juhi, enquanto o curava, começou a cuspir sangue, porque a ferida era muito grave, consumindo muita mana dela, com ela não tendo poder o suficiente para o curá-lo por completo. Os caçadores sobreviventes começaram a conversar dizendo que agora só restam 6 caçadores, onde 2 estão gravemente feridos, sendo o Sr. Song e o nosso Prota. O Sr. Kim, que era um dos caçadores, começa a dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa do Sr. Song, porque como líder do grupo, ele tomou decisões apressadas, influenciando todos ali. A cena corta para todos olhando para a estátua de Deus, que por sua vez começou a se mover novamente, com todos olhando para ela, com um sentimento de medo e terror. Porém, nessa hora, a estátua solta algo no meio do salão, com todos os sobreviventes se questionando o que seria aquilo. O nosso Prota diz que poderia ser um altar, referindo-se a algo como nas mitologias, onde sacrificavam seres vivos ao seu Deus. Assimilando essa ação com o último mandamento do templo, sendo ele prove a sua fé. O Sr. Kim, percebendo a situação, conclui que eles terão que sacrificar alguém para conseguirem sair vivos daquele lugar, e nesse momento ele tira sua espada de um portal de armazenamento, olhando e apontando ela diretamente para o Sr. Song, com a justificativa de que, como foi ele que os levou para aquele lugar, ele que deveria ser sacrificado. E nessa hora, ele lembra do que aconteceu com seu amigo e com os outros caçadores, que morreram não tendo nem a chance de reação. O Prota tenta argumentar, mas o Sr. Kim o manda ficar quieto.
A cena já corta para o Sr. Song, confirmando que ele deve assumir a responsabilidade, mas pedindo para o Sr. Kim retirar a espada de perto dele, porque ele irá por conta própria. O Prota, revoltado, pensa que a culpa e responsabilidade não é do Sr. Song, já que todos votaram para estar ali. Ele continua pensando que isso seria covardia, o culpar só porque ele é o líder. Cortando para o Sr. Song, que caminhou até o altar, percebeu que no momento em que ele chegou, uma chama apareceu no chão, com ele ficando assustado. O Sr. Kim se pergunta o que estaria acontecendo, e o Sr. Song vira para o Prota, questionando se não era aquilo que deveriam fazer. O Prota começa a pensar no que aquilo significava, se perguntando se o templo não queria um sacrifício, com ele pedindo para alguém o levar até o altar. Quando o Prota e mais 2 caçadores entraram no círculo do altar, percebem que mais 3 chamas se acenderam no chão. O Prota questiona ao Sr. Song se outros caçadores irão aparecer caso eles esperem, mas ele o responde dizendo que estava completando uma semana desde que o portal se abriu, e que as estátuas iriam se mover antes que os reforços chegassem. Aí a cena corta para o Prota, pensando que o portal se abre completamente após 7 dias, permitindo que as criaturas que estavam dentro dele o atravessem, indo para o mundo humano, e se eles falharem agora, significa que todos os monstros daquele salão irão para o seu mundo. Rapaziada, confesso que se isso acontecer, eu não quero nem imaginar o estrago que essas estátuas iriam fazer. Óbvio que a Guilda dos Caçadores iria chamar alguns caçadores de ranks maiores. Mas aí vem uma dúvida. Será que eles conseguiriam dar conta de todos esses monstros? Voltando para dentro do salão, a cena corta para o Prota se virando para a Ju-hee e para o Sr. Kim, avisando que eles deveriam ir até o altar, porque ele notou que uma chama aparece para cada pessoa que está no altar, e que talvez o teste só irá começar quando todos estiverem ali. Quando todos estão no altar, 6 chamas se acendem, e, nesse mesmo instante, várias chamas azuis se fazem em torno do altar, com a porta do salão se abrindo, e todos os caçadores ficando surpresos. Todos se perguntam o que aquilo significava, e nesse instante uma das chamas azuis se apaga, com eles notando que todas as estátuas estão se aproximando deles, hein? Eu confesso que já não teria mais cérebro para essa situação se eu não tivesse morrido no começo, com certeza eu seria o próximo. Mas o pior para mim não seria nem bater as botas, e sim saber que a hora de dar tchau estava chegando. Cê é louco, haja coração. Voltando para dentro do salão, os caçadores, vendo que as estátuas estão se aproximando, se perguntam o que devem fazer agora. O Prota nota que as estátuas só se aproximam quando eles não estão olhando para elas, com ele dizendo para todos não tirarem os olhos delas. Uma das caçadoras, já toda apavorada, fecha seus olhos, e a estátua faz um barulho estrondoso com seu passo. Ela grita, e como uma ação de sobrevivência, ela corre em direção à porta, conseguindo atravessar sem ser pega pelas estátuas. Todos ficam espantados que ela conseguiu sair dali. O Prota percebe que as chamas azuis se apagam depois de determinado tempo. E quando a caçadora saiu do templo, a chama que ela representava no altar se apagou, com ele se questionando o que isso significava. Ele lembra do primeiro mandamento, venerar o Senhor, o segundo, louvar o Senhor, e agora para o terceiro mandamento. Prove sua fé em sua mente. Essa porta aberta é uma armadilha, como uma falsa esperança, porque ela se fecha aos poucos, toda vez que uma chama vermelha se apaga. E isso significa que, mesmo que esteja em meio ao terror e ao perigo, com doces tentações, você deve manter a sua fé. Nesse momento, outro dos caçadores vira para o Prota e pede desculpas, soltando ele e correndo para a saída, com o Prota gritando para ele não fazer isso. O caçador passa pela porta e novamente os restantes ficam surpresos que nada aconteceu com ele. Porém, o Prota vira para todos falando para não se moverem, porque não podem deixar mais ninguém sair, com ele afirmando que, se mais alguém sair, eles não terão como olhar todas as estátuas e irão morrer. O Sr. Song questiona o que está acontecendo, e o Prota vira para ele dizendo que eles precisam esperar todas as chamas azuis se apagarem, pois elas são como um contador. Ele afirma que assim que elas se apagarem, eles poderão sair.
O Sr. Kim compreende o que o Prota disse, mas ele questiona se a porta não fecharia novamente assim que as chamas azuis se apagassem. Ele começa a dizer para o Prota que antes ele não via nenhuma utilidade nele, já que ele era fraco. Porém, ele assume que só está vivo agora, porque ele resolveu os enigmas daquele salão, o agradecendo. Entretanto, o Sr. Kim joga a sua espada no chão e, com o rosto todo em lágrimas, começa a dizer que tem família e que não quer morrer em um lugar como aquele, pedindo desculpas e expondo que não consegue ficar naquele lugar por mais tempo, com ele correndo em direção à porta do salão. O Prota, com uma cara de surpresa e de raiva, começa a questionar o agradecimento do Sr. Kim, que fugiu daquela forma, com ele percebendo que agora, sem o Sr. Kim, a morte deles era certa. Rapaziada, a situação não era boa para nenhum dos caçadores, principalmente para o nosso Prota, que já era todo fudido, e, para piorar, estava sem uma perna. Mas confesso que se fosse eu, no lugar do Sr. Kim, teria fugido também. E nem vem dizer que vocês teriam ficado. Porque naquela situação, com o triplex que as estátuas alugaram na mente deles, certeza vocês também fugiriam. Mas se eu fosse o Prota, eu já teria coringado há muito tempo. Continuando. A cena corta para a porta do salão que está quase fechada. O Sr. Song começa a dizer para o Prota e a Ju-hee que eles deveriam sair dali, já que agora ele sabe que a porta não fechará totalmente, se ao menos uma pessoa ficar no altar, afirmando que eles têm muitos anos de vida pela frente, já que são jovens. Ele vira para a Ju-hee pedindo para ela ajudar o nosso Prota, com ela confirmando. Porém, nessa mesma hora, ela cai no chão. Assustada, ela se pergunta o que estava acontecendo, percebendo que suas pernas não se moviam. O Sr. Song chega perto dela, dizendo que isso pode ter acontecido pela perda de mana, avisando que ela usou muita mana, tentando curar o nosso Prota. Rapaziada, não tem jeito. Até quando o nosso Prota recebe uma luz no fim do túnel, alguma coisa acontece para ele não conseguir. Parece que a obra quer que ele vá de F de qualquer jeito. A cena já corta para o Prota, com uma expressão já sem esperança, dizendo para o Sr. Song ir embora e levar a Ju-hee com ele. Ela começa a gritar dizendo que ficaria com o Prota, mas ele rebate, falando que eles não têm muito tempo, mandando eles irem logo. Com a Ju-hee ainda pedindo para ficar, o nosso Prota começa a dizer que antes ele tinha prometido sair para comer com ela. E entregando o cristal que ele conseguiu na ride, pede para ela comer primeiro, dizendo que ele pegaria o troco quando voltar. Ela ainda tenta argumentar, mas nessa hora o Sr. Song dá um golpe nela que a desmaia e logo em seguida a colocando nos ombros, se despedindo do Prota, que pede para ele tomar conta dela. Com a cena dos dois saindo pela porta, o Prota sente um alívio, pensando que pelo menos agora ele será o único a morrer dos três. Já sem esperanças, o Prota olha para o lado e vê a espada que o Sr. Kim deixou, pegando-a e pensando que como tudo acabou daquela forma, ele pelo menos levará um monstro com ele apontando a espada para as estátuas. Uma das estátuas com uma lança perfura o peito dele, que começa a cuspir sangue na mesma hora. A estátua o ergue com a lança e em seguida ele cai sobre o altar. E nessa mesma hora bate o desespero, com o Prota pensando que não quer morrer. Uma estátua levanta sua espada, pronta para fazer o Prota ir de arrasta para cima, com ele pensando e desejando mais uma chance. E como uma mágica, no momento que a espada ia o acertar, o tempo parou. E uma tela apareceu na frente dele, com um aviso, informando que ele completou os requerimentos necessários para a missão secreta. A coragem do fraco. O Prota, sem entender nada, se pergunta o que seria aquilo e de onde essa voz estaria vindo. Com essa voz dizendo para ele que ele adquiriu o direito de se tornar um jogador, o questionando se ele aceita. O Prota, ainda sem entender nada, se pergunta o que estava acontecendo. Mas o sistema volta a dizer que ele não tem muito tempo restante, e que caso recuse, o coração dele irá para de bater em aproximadamente 2 centésimos de segundos, o questionando novamente se ele aceita. O Prota pensa que não vai precisar morrer caso aceite, e que essa chance ele vai agarrar, aceitando, com a tela dando as boas-vindas ao jogador, e uma luz intensa iluminando todo o salão. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, eu peço que deixe o seu like, porque com ele eu vejo que vocês estão gostando.
e vai me deixar mais empolgado para trazer as continuações e também obras novas para vocês. Peço que se inscreva no canal. Para ajudar na nossa meta de 1000 inscritos, ative o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo novo. Fui!